Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e com toda a tua casa nesse dia. Uma das coisas mais importantes da nossa vida, uma das maiores decisões que devemos tomar é com quem nós vamos viver durante esta vida, a parceira, o parceiro que nós vamos escolher para dividir a nossa vida, pois o casamento é uma parceria, o casamento é a maior responsabilidade que um homem e uma mulher têm nesta vida. Por isso o próprio Deus disse: deixará o homem o pai e a sua mãe, unir-se-á à sua esposa e ambos serão uma só carne. É disso que eu estou falando, viver uma vida a dois. Que grande desafio! E o texto que eu gostaria de compartilhar contigo nesse dia está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 1 ao verso 12, e nos diz assim o texto sagrado. Então Jesus deixou a Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao seu redor e, como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher? Jesus respondeu: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? E ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à sua esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm um coração duro, mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe e une a sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa de seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez e Jesus respondeu: quem se divorcia da sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério. E se a sua mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Vamos para a nossa meditação desse dia. Você já encontrou a sua cara metade? É sensacional quando a gente encontra uma pessoa para dividir a vida, multiplicar alegrias, diminuir a solidão e adicionar na vida amor, carinho e companheirismo. Mas, talvez mais difícil do que encontrar com quem se unir é manter um relacionamento saudável e duradouro. Parece que está cada vez mais difícil manter um casal unido até que a morte os separe. Vemos que há tantos motivos, justificativas, problemas que vão minando o casamento. Será, então, que Deus está exigindo algo impossível ao ordenar que o homem não separe o que Deus uniu? Não, pois Jesus mesmo diz: portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Marcos capítulo 10, versículo 9. De fato, é bem difícil manter um casal unido, mas é possível sim. Para isso precisamos dedicar tempo, carinho, amor e exercitar muito o perdão, pois ninguém é perfeito. Até mesmo nossa cara metade tem defeitos, assim como nós. Muitas vezes somos egoístas, teimosos e orgulhosos e não damos o braço a torcer, e isso atrapalha a união dos casais. Temos um algo a mais que pode nos ajudar: a ajuda de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, vemos que é Deus quem une um casal. Ele deseja isso. Esse é o plano de Deus. E todos os planos de Deus são para o bem de seus filhos. Portanto, podemos confiar que Deus está ao lado das famílias, dos casais. Deus ama unir vidas. O ser humano rompeu sua relação com Deus por ter dado ouvido a Satanás e ter desobedecido a Deus. Mas Ele, ao invés de nos condenar,
preferiu nos unir a Ele de novo e, para isso, enviou Jesus Cristo que, ao morrer na cruz, nos uniu novamente a Deus. E nós vamos ter um tempo de oração nesse momento. Querido e amado Deus, no nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar esse casal. A mensagem hoje é sobre casamento. Eu quero apresentar esse casal, essa família, esse homem, essa mulher diante do Senhor e pedir que, se há alguma crise instalada nesse casamento, se o inimigo tem minado a mente dessa mulher, se o nosso adversário tem minado a mente desse homem e esta família tem sido alvo frequente das investidas, das ciladas, das armadilhas de Satanás, eu peço que o Senhor venha ajudá-los. Se eles têm frequentemente falado na palavra divórcio, na palavra separação, que já não dá mais, que já tentaram, que já insistiram, que não vale a pena, eu quero declarar nesse dia que a tua mão de poder se estenda sobre a casa, sobre a vida, e o Senhor venha repreender todo espírito de divórcio, de separação, de brigas, de contendas. Que o Senhor venha restaurar e restabelecer novamente esse casamento. Que o amor do Senhor volte a essa família, a esse casamento. Que toda falta de perdão, que todo orgulho, que toda altivez, que toda soberba, que toda arrogância caia por terra e o Senhor venha abençoar rica e poderosamente essa família. No nome poderoso e precioso de Jesus, eu oro para a honra, glória e louvor do teu nome. Na mesma fé eu venho orar por esse homem, por essa mulher que é solteiro, que está divorciado, que está viúvo ou viúva. Eu oro também para que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa, que o Senhor a ajude nesse momento de solidão que muitas vezes essas pessoas estão atravessando. Abençoa, Pai. No nome precioso de Jesus eu oro. Amém e amém, Senhor. Eu quero fazer um pedido a você para que você venha nos ajudar a chegar a mais pessoas, que mais pessoas venham conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. E nós temos uma ótima ferramenta, que é esse canal que nós temos no YouTube. Quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que o material é relevante e ele mesmo se encarrega de enviar esse material a muito mais pessoas. Nos ajude nessa tarefa, não vai lhe custar nada. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.